迷わないで迷わないでどんな痛みも越えてゆける気がした遠ざかるように淡く滲んでいつしか色もなくしてしまうよ存在証明刻んだ旗を掲げる、yeah、ためらうたびに飲み込むことは誰にも知られない川となった後悔焦燥行き場なくした溢れた願いならまだまだ絶やさずに残ってる運命は待つものじゃないと信じては切り開くと決めた迷わないで迷わないでどんな痛みも越えてゆける気がしたはぐれてもつなぎ合わせた想いがあるから恐れないで恐れないでどんな暗闇が飲み込んだとしても何度でも君の元へとこの手伸ばすから Como Kirito, o espadachim Spriggan, coloquei os pés na sala de estar de uma pequena cabana de madeira na floresta do 22º andar do novo Aincrad, um castelo flutuante que circulava acima do reino de Alfenheim. Um dia, em Alo, tinha apenas 16 horas de duração, mas também aconteceu de ser o fim da tarde aqui, com uma luz dourada do sol que entrava na janela. Com o tempo, nossa casa se tornou um ponto de encontro para nossos amigos, mas no momento estava silenciosa e vazia. Asuna disse que sairia com a sua família até a noite. Suguya ainda não tinha voltado para casa por estar praticando Kendo. Pelo menos Yui deveria estar esperando por mim, eu pensei. Mas também não havia sinal dela na sala escura. Em vez disso, tudo o que me esperava era um ícone de mensagem recebida piscando do lado direito do meu campo de visão. Era da guerreira Leprechaun, que usava uma massa, Lisbeth. Assim que toquei no ícone, uma janela de jogo, cheia de emojis coloridos, apareceu. Oi, querido. Celica e eu estamos aumentando nossos níveis de habilidade no 45º andar. Venha passar aqui quando terminar o trabalho de casa e ajudar a gente. Ah, e nós estamos pegando a Yui emprestado também. Isso explica tudo. Pelo menos eu sabia por que minha filha não estava por perto. Em Alo, Yui foi classificada como uma fada de navegação, uma ajudante no jogo com habilidades avançadas de assistência ao jogador. Ela poderia te dizer quais monstros apareceriam em uma área e a rapidez com que eles apareceriam, o que era muito útil quando você estava caçando. De acordo com o sistema do jogo, ela foi classificada como minha propriedade. Então antes disso, ela só apareceria se eu estivesse online e a chamasse pelo nome dela. Mas ultimamente, ela estava aparecendo por conta própria, desde que um dos meus amigos estivesse online. Eu estava muito com medo de perguntar a ela o porquê disso. Mas por outro lado, embora as capacidades de Yui fossem certamente avançadas o suficiente para que ela pudesse aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, ou 10, ou 100, se ela quisesse, ela se recusava a fazer tal coisa. A tendência de fixar fortemente na singularidade de sua condição era uma característica compartilhada por todas as EA que Kayaba Akihiko havia projetado. Até mesmo a cantora idol de realidade aumentada, Yuna, do incidente de Ordinal Scale, meio ano atrás, não era a exceção. Ela quase se autodestruiu porque a sua agência tentou copiar o seu programa. E agora? Eu murmurei para mim mesmo, fechando a mensagem de Lisbeth. Eu tinha logado em Alô, para que eu pudesse falar com ela e Sirika, e para fazer algumas pesquisas maliciosas sobre o que Asuna poderia gostar de receber como presente. Mas eu não poderia incomodá-los se elas estivessem ocupadas jogando. Eu pensei em me juntar a elas só por diversão. Mas a parte na mensagem dizendo, quando você terminar o dever de casa, era um grande desincentivo mental para mim. Eu ainda tinha que terminar um mini relatório sobre o experimento da ciência de computação para amanhã. Eu não podia escolher ignorar o meu dever de casa, é claro.
mas também estava ficando para trás em aumentar o meu nível de habilidade no jogo. Dizia-se que uma grande batalha contra o chefe do andar estava sendo planejada para logo menos, e eu queria ter os meus instintos de combates afiados novamente antes disso. O novo Aincrad foi instalado em Halo em maio passado, estando do primeiro ao 10º andar disponíveis para jogar. A atualização de setembro abriu do 10º ao 20º andar, e em janeiro eles deixaram até o 30º andar acessível. As atualizações regulares continuaram, tornando possível chegar ao 50º andar no início desse mês. Você poderia dizer que a equipe de desenvolvimento, Ymir, estava realmente dando tudo de si para projetar o chefe, porque eles ficavam mais malvados e desagradáveis a cada atualização. Até hoje, 27 de setembro, o mais longe que alguém tinha chegado era no 46º andar. Lisbeth estava muito animada com a chance de abrir a sua própria loja com uma roda d'água na cidade de Lindarf, assim que o 48º andar fosse liberado, assim como ela tinha no Saul original. Ejo também havia anunciado que ele abriria o seu próprio armazém em Algade, no 50º andar. Mas nesse ritmo, levaria até o próximo mês para alcançarmos o primeiro objetivo. E estaríamos perto do final do ano para alcançarmos esse último. Eu queria fazer isso por eles que já me ajudaram tanto em Underworld. Isso significa que eu tinha que fortalecer meu personagem. Mas precisei de toda a minha força de vontade para puxar para trás o pé que começou a se mover em direção à porta. Não havia como um cara que faria 18 anos em 10 dias deixar de lado um relatório escolar para jogar. Eu tinha os dados do experimento, então poderia terminar tudo em 1 hora. Era o que eu esperava. Eu sentei na mesa de jantar virtual, e dentro do jogo, acessei meu PC doméstico e abri o relatório inacabado e todos os dados relacionados a ele. Então, pegando emprestada a caneca mágica de Asuna, uma recompensa de uma quest que oferecia uma escolha aleatória entre 99 tipos de chá se você a tocasse, tomei um gole do chá e cheirava chocolate com menta. Comecei a digitar no teclado, dizendo a mim mesmo: tá ok, vamos tentar terminar isso em 45 minutos. Ao longo da minha vida, mesmo no meu pior período de vício de jogos online, eu nunca deixei meu dever de casa para uma última hora ou atrasar. A parte mais difícil foi durante as férias de verão, porque para o mundo exterior eu estive essencialmente em coma por 1 mês inteiro. Eu fui atacado e foi ejetado em mim Suricolina. O culpado disso fora Johnny Black, um membro da guilda mais infame de assassinos de Aincrad, o Caixão Sorridente, e um dos arquitetos do meu incidente com o Death Gun. A substância química me deixou em estado de parada cardíaca bem no final de junho, não muito depois do início das férias. Embora eu tenha sobrevivido à provação, eu só fui acordar de novo em agosto, e após um período de reabilitação física, eu finalmente fui autorizado a voltar para casa, no dia 16 de agosto. Em outras palavras, 2/3 das minhas férias de 40 dias de verão passaram antes que eu tivesse tempo de aproveitar, tornando inevitável um acúmulo de trabalhos de casa. Eu provavelmente poderia ter pedido que metade disso fosse perdoado, mas para negociar isso eu teria que explicar para a minha escola o porquê que eu estava em coma. Eles poderiam acreditar que eu fui atacado na rua e hospitalizado. Mas quem acreditaria que eu fui sequestrado do hospital em uma ambulância falsa, levado em um helicóptero para um navio de pesquisa marinhas nos distantes mares do sul, colocado em uma máquina misteriosa que acessava a alma humana, enviado para um lugar estranho chamado Underworld, onde eu cortei uma árvore de cetro gigante, fui para uma academia de espadachins e depois lutei contra a governante daquele mundo e entrei em coma naquele mundo também. No final, não tive escolha a não ser passar por isso, dando o melhor de mim com a ajuda de meus amigos. Enquanto eu digitava meu relatório, pensei naquela infernal última semana de férias de verão e exorcizei a minha frustração resmungando em voz alta. O mínimo que você poderia ter feito antes de desaparecer era que me ordenasse, que me libertassem das minhas obrigações de dever de casa. Ninguém estava por perto para responder, é claro. Eu era o único na cabana da floresta. E o homem com quem eu reclamei não aparecia em Alfenheim há algum tempo. O jogador por trás do mago Undine Crisheim era Kikoka Seijiro, do Ministério da Divisão Virtual de Assuntos Internos e Comunicações. Ele havia desaparecido do mundo virtual e do mundo real há mais de 1 mês. O comando da empresa de fachada de Kikoka, a RAF, estava nas mãos agora da doutora Kojiro Rinko, e com o chefe oficial técnico, Riga Takeiro, e era uma figura ainda mais vital do que antes. Eu tinha esperanças em acreditar no futuro do Underworld, mesmo que poucas. O desaparecimento de Kikoka me deixou com uma estranha sensação de perda. Se até eu me sentia assim, depois de todos os problemas e perigos que ele me fez passar, eu tinha certeza de que a equipe da RAF estava muito deprimida agora.
Ele foi um verdadeiro pé no saco até o fim, eu pensei. Então me lembrei que ele não estava realmente morto. Kikoka tinha se passado por um servidor público do Ministério, mas na verdade ele era um tenente-coronel da Força de Autodefesa Terrestre. Ele desapareceu da base da SDF sem deixar rastros, e assim como vários oficiais superiores do Departamento de Defesa, que foram considerados aliados de uma empresa de defesa americana responsável pelo ataque à Ocean Turtle. Ele provavelmente não estava no Japão nesse momento. Eu não sabia se algum dia teria a chance de vê-lo novamente. Mas agora que eu estava aqui nessa minha segunda casa longe do Underworld, até as histórias de Kikoka sobre as iguarias gourmet extremamente fedorentas de todo mundo eram uma boa recordação. Talvez fosse porque eu estava me entregando a pensamentos incomuns como esses e eu não notei o som de um personagem fazendo login. Somente quando ouvi passos saltando bem atrás de mim, eu percebi. Eu empurrei a janela holística com o meu relatório quase incompleto para o centro da mesa e me virei. Eu pensei que você estava dormindo, Una? Eu me parei antes que eu pudesse terminar. O avatar feminino atrás de mim não era um Ni de cabelo azul, que eu esperava, mas sim uma Catsif felina. Orelhas de gato triangulares no topo da cabeça. Ao contrário dos outros Catsif, ela não tinha nada além da sua fofura afeituosa. O cabelo que caía até o meio das costas era deslumbrantemente dourado. A pele dela era tão pálida que você podia ver praticamente através dela. Seus olhos eram de um azul safira. Ao todo, sua beleza era espontaneamente muito semelhante às suas características reais. Não no mundo real, mas no Underworld. Oi, Alice, boa noite. Eu disse levantando minha mão em saudação. Cavaleira da Integridade, Alice Synthesis 30, apenas bufou, com as suas olheiras tremendo de desgosto. Você parece bastante desapontado por eu não ser a Asuna, não é, Kirito? Não, eu não pensei nisso, de jeito nenhum! Eu protestei, balançando a minha cabeça, mas o olhar penetrante da cavaleira só se tornou mais frio. Eu olhei para baixo e percebi que, apesar da hora, ela tinha uma armadura dourada e uma longa espada dourada equipada sobre o seu vestido azul. Você vai caçar, né? Eu perguntei. Em vez de remover o seu franzir de sobrancelhas, Alice meramente mudou com uma permutação diferente. Sim, eu tenho um acordo com a Lisbeth, mas eu devo admitir, eu não estou acostumada com essa palavra caça. Ela puxou a cadeira ao meu lado e sentou-se com estrépito. Eu me levantei por instinto em seguida, corri para a cozinha, dizendo a ela que tinha preparado um pouco de chá. Quando eu voltei, trouxe outra caneca de chá mágico e uma bandeja com um doce não identificado que encontrei no armazenamento de itens compartilhados. Eu notei Alice olhando fixamente para a minha janela de relatório, que ainda estava aberta sobre a mesa. Quando ela me notou chegando, ela ergueu os olhos e perguntou. Este é um trabalho da academia que você frequenta? Sim, isso mesmo. Quando eu estava treinando na catedral, recebi pilhas de trabalhos de artes sagradas. Ela murmurou. Havia um leve sorriso em seus lábios, tocando um olhar de nostalgia e tristeza. Eu não conhecia nenhum ser humano que tivesse experimentado o destino tão estranho e adverso como o de Alice. Ela tinha nascido em uma pequena vila no extremo norte do Underworld, onde ela viveu até seus 11 anos, quando ela violou a regra de código de tabus que proibia adentrar no território negro, e foi sumariamente levada por um cavaleiro da integridade para a fortaleza da Igreja do Axioma, a Catedral Central. A toda-poderosa administradora realizou o ritual de síntese nela, fazendo que Alice perdesse todas as suas memórias. Joe e eu adentramos a catedral com o intuito de resgatá-la, mas ela mesma se pôs em nosso caminho como a mais forte cavaleira da integridade. Mas quando ela soube da hipocrisia e crueldade da Pontífice e da Igreja do Axioma, ela rompeu o selo que havia bloqueado o pensamento livre da sua mente e posteriormente se juntou ao nosso lado e ajudou a derrotar a administradora. Depois disso, ela deixou a igreja e se estabeleceu na floresta fora de Hell, onde por meio ano ela cuidou de mim enquanto eu estava em um estado mental de coma, até que chegou a notícia de que a guerra final com o Território Negro estava começando. Ela lutou como um demônio na Batalha do Portão Leste, mas foi finalmente sequestrada pelo homem que liderou a equipe de assalto ao Ocean Turtle. No entanto, graças ao sacrifício feito pelo comandante Bercule, ela foi libertada, e com a orientação de Asuna, ela saiu através do console do sistema. E agora ela tinha um corpo mecânico desenvolvido por Higa Takeru, e ela usava para viver no mundo real. Quer ela quisesse ou não, ela foi a primeira verdadeira inteligência artificial de uso geral no mundo. Sua agenda atual estava muito ocupada, auxiliando a Dra. Kojiro em sua missão de conquistar os direitos humanos para as IAs,
mas parece que ela conseguia fazer login em Halo com frequência quando precisava fazer uma pausa. Provavelmente ela achou o mundo de fantasia de Alfenheim muito mais familiar do que o mundo real. Sim, eu também tive muitas tarefas na academia de espadachins. Eu até me lembro das frases para usar as artes sagradas. Eu disse, encolhendo a janela da minha lição de casa até um canto da mesa e colocando também sobre a mesa a caneca e o prato. As olheiras de gato de Alice se contraíram. Bem. E qual é o comando para criar uma pequena esfera oca de elementos de aço cheias de água e em seguida aquecido por fora com elementos térmicos? Bem, a regra geral é criar elementos do mais estável primeiro. Então eu começaria com o Generator Metallic. Não, espera. A bola de aço tem que envolver a água, então o elemento líquido vem primeiro? Alice de repente deu o suspiro mais exausto que eu já vi. Então eu retruquei, infantilmente. Escute, tá bom. Quando você tem minhas habilidades, não precisa dizer as palavras. A encarnação fará o truque imediatamente. Essa não é a questão. Ela retrucou, como uma professora. Com total familiaridade, ela bateu na borda da caneca e tomou um gole do chá rosa claro que surgiu no fundo da caneca. Esse é bom. Com base nessa reação, ela claramente visitava regularmente e tomava chá em grupo com Asuna ou algo assim. Deus me ajude. Pensei enquanto me inclinava para trás e batia na minha própria xícara. O chá que borbulhou era um profundo roxo avermelhado. Provei com algum pressentimento, e a acidez que atingiu minha língua foi como ameixas em conservas moídas em um liquidificador. Eu desesperadamente peguei o docinho e dei uma grande mordida. Infelizmente, era a torta de frutas perfeitamente normal. Alice provou também, dando uma mordida e depois outra. Com um garfo, é claro. Cortei o açúcar com outro gole de chá de ameixa de fazer franzir a boca e perguntei. Então, você estava dizendo algo sobre a palavra caça, né? Ah, sim. Eu estava. Alice disse com um aceno de cabeça. Ela voltou seus olhos azuis para a escuridão fora da janela. Para mim, provavelmente para todo o resto do reino humano, caçar é um ato de matar um animal selvagem para comer, enquanto agradecia a Terrária por sua bênção. Mas as pessoas desse mundo, esses jogadores, matam um insondável número de animais e monstros apenas com o propósito de aumentar seu nível de autoridade. Não é minha intenção dizer que isso é maldade, afinal. Na Batalha do Portão, eu mesma matei centenas, se não milhares de dele-humanos do Território Negro. Mas eu só não quero chamar isso de caça. Compreendo. Eu disse, balançando a cabeça lentamente. Alice entendia que Alfenheim era um mundo criado dentro do mundo real, mas ela estava tendo problemas para compreender o conceito de VRMMORPG e o que significava jogar um jogo. Eu não poderia culpá-la por isso, no sentido de que era um mundo virtual. Era absolutamente igual à sua antiga casa no Underworld. Como Underworld, Alfenheim era apenas mais um lugar para ela, e ela não podia compartilhar a concepção entre todos os jogadores de VRMMORPG, inclusive comigo, de que esses lugares eram temporários. E então, quando eu trouxe Alice do Noviangard para Alfenheim, encontramos um grupo de salamandres assassinos na antiga floresta perto do território Sith, aquilo se transformou em uma cena bastante única. Círica tomou danos a partir de um ataque furtivo. E Alice ficou tão furiosa que ameaçou os Salamanders como uma feroz ameaça demoníaca, até que eles ficaram intimidados que pediram desculpas para Círica e deram algum dinheiro para ela como compensação. Eu nunca ouvi falar antes de tal coisa acontecendo. Entre o pequeno grupo de jogadores que sabiam que Alice, a Cavaleira Cat Sith de Halo, era uma inteligência artificial ALICE, apresentada numa conferência de imprensa no mês passado, esse acidente se tornou conhecido como a Lenda da Senhora Alice, que repreendeu os assassinos até que os fez chorar como bebês. De qualquer forma, eu não podia deixar de ter esperança de que chegaria o dia que Alice aprenderia a desfrutar do Halo como um jogo. Nesse meio tempo, eu terminei minha parte de torta de frutas e tomei cerca de 1/3 do meu chá, quando eu finalmente me virei para a orgulhosa cavaleira de um outro mundo e falei. Eu concordo que a palavra caça ouvida em VRMMOs diverge bastante do seu significado original. Mas a verdade é que a grande maioria da população do Japão moderno não tem experiência real com caça, inclusive eu. Assim como os tempos e lugares mudam, o mesmo acontece com as palavras. Tenho certeza que esse fenômeno também acontece no Underworld.
Alice ficou inicialmente em silêncio porque ela estava mastigando o último pedaço de sua torta de frutas, o qual ela engoliu com o resto do seu chá. Bem, 200 anos se passaram desde minha saída do Underworld. Ela disse. Então, acho que deve ter tido realmente uma grande mudança. Não apenas na linguagem, mas o que quer que tenha mudado, eu devo aceitar. Neste caso, a própria existência dessa mudança é a prova de que você protegeu e preservou o Underworld. Notando minha consternação, Alice olhou diretamente nos meus olhos e sorriu. No entanto, eu tentei montar uma negação de puro hábito. Mas não foi apenas eu que fiz isso. Asuna, Sugo, Ino. Na verdade, foram milhares de jogadores e Alo foram para o Underworld protegê-lo. Sim, tem razão. Nesse sentido, o uso de uma simples palavra parece algo muito insignificante. Alice disse olhando para trás, para fora da janela. No entanto, ela não estava observando a floresta de coníferas, mas o outro mundo que existia muito além disso. Sobre a Ulcer Turtle, que estava no mar, mas sob o controle da SDF, o Light Cube Booster, que era o recipiente para o Underworld, e seu Main Visualizer ainda estavam ativos, mas a situação era instável, para dizer o mínimo. O grupo conservador anti-RAF do Departamento de Defesa tinha temporariamente perdido o poder por causa da ação de sacrifício de Kikoka. O Underworld não iria ser imediatamente desmantelado, mas essa situação poderia mudar rapidamente com base na forma como a luta pelo controle se desenrolasse. Na madrugada de 18 de agosto, Asuna, Alice e eu tínhamos logado no Underworld a partir do escritório da RAF em Roppongi. Nós ficamos um pouco assustados quando aparecemos no espaço em vez do chão, mas com a ajuda das duas jovens Cavaleiras da Integridade, Pilotos da Integridade, com quem nos encontramos voando em suas Dragoncrafts, fomos levados de volta para o reino humano. Mas eu estava extremamente hesitante sobre a ideia de entrarmos na Catedral Central. Isso porque, devido aos acontecimentos de 200 anos, Asuna e eu éramos o Star King e a Star Queen agora, e aparentemente tínhamos morrido há 30 anos atrás. Se entrássemos pela porta da frente e dizemos "Oi!", toda a galera e provavelmente o resto do mundo também iriam entrar em pânico existencial. Assim, nós aceitamos o convite da piloto de nome Larraine para irmos até a sua casa em Centoria. O edifício era antigo, com mais de 400 anos de idade. Isso passava um sentimento estranhamente familiar. Lá, as duas pilotos nos atualizaram sobre o estado atual do Underworld e até mesmo nos deram uma refeição. Antes de logar, a Dra. Kojiro nos disse que ela iria nos tirar de lá à força uma vez que passássemos 5 horas. Por isso, antes de atingirmos esse ponto, felizmente havia relógio no Underworld agora. Prometemos nos encontrar com as pilotos de novo. E então, nós três nos desconectamos. Para ser honesto, eu queria voltar para lá o quanto antes, mas a Dra. Kojiro e Riga nos disseram que estávamos proibidos de logar novamente até que eles tivessem avaliado nossas informações que havíamos trazido da nossa viagem, para que pudéssemos avaliar os efeitos sobre a simulação. Eu podia entender por que os adultos estavam tendo todo esse cuidado. A identidade de quem disse a Alice e o endereço de IP que ela poderia usar para se conectar ao Underworld, apesar de que eu tinha uma vaga ideia, ainda era desconhecida. E a direção que o Underworld tomasse nesses tempos que viriam a seguir teria um grande efeito sobre os resultados do plano de segurança do Light Cube Cluster e a sugestão dos direitos humanos para as EAs. Felizmente, o Underworld estava funcionando na mesma velocidade do tempo real, e não com a velocidade acelerada. Por isso, nada era como antes, onde você poderia passar anos no interior do Underworld a partir de um único login. Mesmo assim, um mês havia se passado. Laurianei e Stika provavelmente estavam se sentindo ansiosas, e eu queria ouvir as histórias delas dessa vez. Por outro lado, eu estava certo de que elas estavam atualmente... Kirito! Você está me ouvindo? A cavaleira com olhos de gatos golpeou meu cotovelo. Eu pisquei voltando para a realidade. Sim, me desculpa, eu tava pensando no Underworld. Isso fez com que a expressão de Alice suavizasse um pouco. Eu entendo. Encontro-me pensando sobre isso várias vezes por dia. Sim, eu quero voltar logo pra lá. Sim. Ela concordou, e em seguida suspirou melancolicamente. Meu desejo para voltar àquele lugar nem se comparava com a profunda nostalgia de Alice. Primeiro, para ver chocar os ovos do seu dragão, a Mayuri, e seu irmão, Takiguri,
depois que eu os transformei de volta em suas formas de pré-nascidos antes da batalha final com Gabriel Miller. O segundo era despertar sua irmã, Selka Zuberg, que estava em estado de Deep Freeze, no 80º andar da Catedral Central. Não seria fácil alcançar esses objetivos, especialmente o último. Ela teria que convencer o atual governo do Reino Humano de que ela não era ninguém menos do que a lendária Cavaleira da Integridade, Alice Synthesis 30, que tinha desaparecido há mais de 200 anos atrás. Mas eu sabia que Alice pode fazer isso, e eu provavelmente iria fazer qualquer coisa que eu pudesse para ajudá-la, é claro. Eu também mal podia esperar para ver Selka novamente. Antes que eu pudesse mentalmente viajar para o Underworld mais uma vez, a voz da Alice me puxou de volta. A propósito, Kirito, eu tenho uma mensagem da Doutora Koujiro. Ah, uma mensagem? Ela não poderia me mandar apenas um e-mail, não? Aparentemente, ela não queria deixar vestígios na rede. Ela respondeu. Eu fiz uma careta. As redes que Raph usava estavam protegidas com uma segurança muito pesada. Se a Doutora Koujiro quis evitar de mandar um e-mail ou até mesmo uma mensagem de voz, e em vez disso decidiu transmitir sua mensagem por meio de uma conversa em Alfenheim, em que não haveria uma gravação, então tinha que ser uma mensagem bem importante. Enquanto eu ficava tenso, Alice anunciou. O 29, às 15 horas, numa confeitaria cara. É o quê? Isso é tudo. O dia 29 era daqui 2 dias. 15 horas era 3 da tarde. Essa parte estava clara. Mas o que significava confeitaria cara? Há muitos lugares em Tóquio que se encaixava nessa descrição. Eu aposto que eu poderia até achar 1 ou 2 lugares assim na cidade onde eu vivia. Kawagoe, prefeitura de Saitama. Eu quase pensei sobre enviar para a Doutora Koujiro uma mensagem para perguntar sobre isso. Mas detive a mim mesmo. Se eu a contactasse daqui desse lado, isso arruinaria todo o esforço que ela teve que fazer para manter esse segredo. Enquanto eu ponderava sobre isso, balançando a cabeça de um lado para o outro, Alice olhou com inveja. Existem inúmeras variedades de bolo no mundo real. Tantas coisas que eu nunca comi em Centória. Só de olhar para as fotos dela eu já fico com fome. Sim, eu imagino. Mas eu realmente gostei dos doces que eu comprava em Centória. E as tortas de mel, 3 por apenas 10 chia. Isso enchia uma sacola inteira. Os bolos daqui do mundo real são muito caros? Bem, eu sempre imaginei que um chia é equivalente a 10 ienes. E isso numa boa confeitaria pode custar 40 chias por um pedaço? Isso soa caro. Ela se espantou, arregalando seus olhos. Eu sorri e falei. Alguns lugares bastante curiosos. Uma vez que eu provei um pedaço de bolo em Ginza, custou cerca de 160 chia. Mas eu parei por aí, pensando em algo. A Doutora Koujiro não era o tipo de pessoa que zombaria tais vagos códigos de palavras. Significando nessa mensagem que a parte confeitaria clara era literalmente apenas uma mensagem para ela. Ela estava retransmitindo isso de outra pessoa na RAF. E havia apenas uma pessoa que eu poderia pensar que escreveria essa mensagem. Meus ombros relaxaram, eu suspirei. Alice olhou para mim confusa. O que houve, Kirito? Tá tudo bem. Eu só descobri o que a mensagem realmente significa. Obrigado por me dizer, Alice. Isso foi muito fácil. É o que eu normalmente diria, mas... A Cavaleira Dourada contraiu suas orelhas de gato enquanto pensava. E logo um sorriso malicioso sorrateiramente surgiu em seus lábios. Talvez você possa me ajudar com o meu treinamento, então. Ela disse. Hã? Aumentar sua habilidade de proficiência? Havia apenas uma razão pela qual orgulhosa e régia a Cavaleira Alice ter jogado como uma cat safe. As suas orelhas de cauda de gato. Era porque seria mais fácil conseguir alcançar a classe de dragão para o personagem, que servia para os cavaleiros voarem em dragões. Mas só porque era mais fácil para os cat safe, não significava que isso era realmente fácil. Para voar em dragão, lhe seria necessário níveis de habilidades muito elevados em ambos, tanto a habilidade de domar, como também a habilidade com espadas ou lança. Para melhorar em ambas de uma só vez, é necessário lutar repetidamente, ativando o gatilho para aumentar a proficiência na arma, ao mesmo tempo passando aos pontos de habilidade que você conseguir ganhar para a habilidade de domador de bestas. Eu pensei sobre isso mais um pouco, e em seguida, voltei à janela da lição de casa que eu tinha empurrado para o canto da mesa ao seu tamanho original. Então só me dê meia hora. Assim que eu terminar isso aqui, podemos ir nos encontrar com a Liz e seu grupo, e trabalharmos para ganhar SP
Eu fui interrompido por uma luz que surgiu rapidamente, seguida de um efeito sonoro. Esse era o ruído de um jogador fazendo login, e havia apenas mais uma pessoa que podia aparecer diretamente nessa cabana. Eu me virei na cadeira rapidamente, e Alice também seguiu meu exemplo. Então um avatar esbelto apareceu diante da entrada. Ela tinha um longo cabelo azul claro, um vestido de batalha que era principalmente branco, e uma rapinheira prateada pendurada ao seu lado. Asuna, feiticeira Undine e esgrimista, recolheu Alice e eu, e a sua expressão calma mudou um pouco para a surpresa. Bem-vinda, Asuna, eu disse, movendo meus pés. Por fim, ela sorriu e levantou a sua mão para acenar. Boa noite, querido. Bem-vinda, Alice. Perdoe-me por incomodar, Asuna. Respondeu Alice com o mesmo sorriso. Talvez tenha sido apenas minha imaginação, mas eu senti como se a temperatura no quarto tivesse subido alguns graus. Em todo caso, eu ainda tinha que terminar a minha lição de casa. Eu tossi e voltei a falar. Eu acho que eu preciso terminar esse relatório, então, se vocês dois não se importarem, pode ir na frente para se encontrar com a... Antes que eu pudesse terminar a minha frase, houve uma violenta agitação que explodiu através do chão da cabana. Um abafado e profundo rugido, como um trovão, abafou todos os outros ruídos. As garotas gritaram. Por puro instinto, eu saltei, agarrando a Alice com a minha mão direita e a Asuna com a minha mão esquerda. Assim que eu me agachei com elas no chão, houve um outro estrondo. As espessas vigas que cruzavam o teto rangiram e as canecas caíram da mesa. Não haveria terremotos em um mundo virtual, é claro, e mesmo que isso acontecesse em Alfenheim, isso não afetaria nada no novo Ahn'Qird, o que estava flutuando no céu. Além disso, se um terremoto viesse a acontecer no novo Ahn'Qird de alguma forma, isso não faria a cabana colapsar. Mas mesmo que a parte lógica do meu cérebro soubesse de tudo isso, meus instintos falaram mais alto, e logo eu gritei. Vamos sair daqui! Depressa! Eu corri pelo piso que estava chacoalhando, praticamente arrastando a esgrimista e a cavaleira felina, e cheguei até a porta. Assim que eu a empurrei, fazendo-a se abrir, e saltei para fora, o terceiro e maior choque golpeou as minhas pernas, e nós três caímos na varanda. Felizmente, nosso jardim da frente tinha apenas grama, portanto não perdemos nada de nossos HPs. Eu estava prestes a abrir as minhas asas de fada, pensando que pelo menos se eu estivesse flutuando, a agitação do chão deixaria de me afetar. Foi quando Asuna segurou minha mão com toda a sua força. Querido, veja! Ela ofegou. Sua mão trêmula estava apontando para o céu azul visível, através de uma abertura externa, que estava muito perto. Um segundo mais tarde, notei aquilo também. O tempo interno de Alfenheim não era sincronizado com o do mundo real. Por isso ainda era de tarde. Ainda estava muito longe do pôr do sol, mas o horizonte estava ardendo em vermelho agora. A coloração vermelho-sangue foi se aproximando cada vez mais a uma velocidade surpreendente, e logo encobriu totalmente o céu do novo Ahn'Qird. Isso não é o pôr do sol, disse Alice, que estava segurando minha outra mão. Quase nenhuma das palavras estava penetrando na minha consciência, mas eu estava gritando a mesma coisa dentro da minha mente de qualquer maneira. Não foi apenas o horizonte que ficou vermelho. Um padrão hexagonal estava rapidamente ocupando todo o céu. Nos hexágonos tinha uma variedade alternada de palavras, de aviso e de anúncio do sistema. Querido, Asuna me chamou de novo com a sua voz fragilizada. Eu apertei sua delicada mão, mas minha mente estava vividamente repetindo memórias da última vez que eu vi um céu como este. Um dia fatídico de fato. Foi há cerca de 4 anos atrás, no dia 6 de novembro de 2022. Às 5h30 da tarde, no dia do lançamento do primeiro VRMMORPG do mundo, Sword Art Online. 10.000 jogadores foram automaticamente teletransportados para a praça da cidade inicial, onde um padrão de hexágonos carmesins começou a preencher o céu. O enorme Game Master apareceu por um gotejamento daquele céu e com uma profunda e ameaçadora voz anunciou: Bem-vindos ao meu mundo, queridos jogadores. A partir desse momento, Asuna e eu e cerca de 10.000 outras pessoas fomos presas em um jogo mortal sem ter como deslogar. Nos foram tomados 2 anos inteiros de tempo real, até que nós finalmente conseguimos escapar. Isso é uma indicação de que vai acontecer tudo de novo?